Boa tarde a todos. Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. E nada melhor do que estarmos reunidos pela misericórdia divina no amor do Cristo, do que iniciarmos com a prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E o tema da nossa conversa desta tarde está fundamentado no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, onde nós vamos abordar os itens 11 e 12 que fala do julgamento. E Kardec retira do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, os versículos de 11 e 12, onde ele fala que nós não devemos julgar, porque da mesma forma que julgarmos, seremos julgados. E a mesma medida que usarmos para com os outros, essa medida será usada para conosco. E por que nós temos essa facilidade tão grande em julgarmos as ações e as atitudes dos nossos irmãos e companheiros? Porque muitas vezes nós nos arvoramos como juízes e não só julgamos. Na maioria das vezes, nós condenamos e até mesmo damos a sentença. Julgar o próximo é falta de caridade. Julgar o próximo sem conhecer, sem saber as circunstâncias em que ele se encontra e o que levou a tomar esta ou aquela atitude, também é falta de amor. Porém, esse mundo imediatista e consumista em que nós hoje convivemos, com essas convenções da sociedade, ditando normas e regras em detrimento do Evangelho de Jesus, muitas vezes nos causa perplexidade. E não é simplesmente a ignorância, não no sentido pejorativo da palavra, porque a ignorância é falta de conhecimento, é falta de informação. E nós temos sérias dificuldades em nos colocarmos no lugar do próximo, em nos colocarmos no lugar dos nossos irmãos. Daí a prudência e a cautela com as opiniões que nós omitimos. Tem uma história que é contada e que vai ilustrar bem o nosso encontro e o nosso tema de hoje. Certo médico recebeu uma ligação solicitando que ele comparecesse ao hospital rapidamente, porque uma criança havia dado entrada e necessitava de cirurgia. Ele, então, saiu às pressas. Chegando no hospital, vestiu rapidamente a sua roupa, o seu avental, e se dirigiu para o centro cirúrgico. No caminho, ele defrontou-se com o pai da criança. Onde é que você estava? Por que você demorou tanto? Onde está a sua responsabilidade profissional? Se fosse o seu filho que estivesse ali morrendo, eu queria ver se você estaria com toda essa calma. Ele, então, médico, se dirigindo ao pai da criança, disse: calma, tudo vai se resolver. Fique tranquilo.
O pai então lhe respondeu: é muito fácil dar conselhos quando não é você que vive a situação. Eu queria ver se fosse algum familiar seu. O médico então disse a ele: calma, fique em paz, Deus vai nos ajudar e em breve você vai poder estar com seu filho. E virou as costas e entrou. A cirurgia demorou ali algumas horas, mas na saída, o médico então, saindo, ali ele se dirigiu diretamente ao pai para dar a boa notícia e falou para ele então: olha, o seu filho vai ficar bem, a cirurgia, tudo correu ótimo, qualquer coisa você fala com a enfermeira. Virou as costas e saiu, sem dar oportunidade do pai retrucar. O pai, então, se dirigindo à enfermeira, disse: além de tudo, é grosseiro e mal educado. Nem esperou para que eu perguntasse o porquê e como deveria proceder como o meu filho. A enfermeira, então, virou para ele e disse: olha, ele perdeu o filho ontem em um acidente de carro. Ele estava no velório e ele deixou lá e veio aqui socorrer o seu filho. E agora ele está voltando para terminar o enterro do seu filho querido. Sim, podem parecer que é apenas uma história, mas mostra a nossa facilidade de julgar os atos dos outros. Nós não conhecemos o significado de piedade. Quantos de nós estaríamos em condições de ser aquele médico? Porém, todos nós estamos na condição daquele pai. Queremos que as nossas atitudes, os nossos anseios e as nossas vontades, as nossas necessidades sejam atendidas no momento em que nós assim solicitamos. E não estamos aqui enaltecendo o médico da questão e muito menos criticando a criatura. Estamos somente colocando como nós somos vulneráveis nas nossas convicções e opiniões. Falta-nos, além do amor que Jesus nos deixou como legado, falta-nos compreender o verdadeiro sentido do que é caridade. E tudo caminha tão lado a lado que, se nós buscarmos na orientação de Kardec, quando ele se dirigindo aos benfeitores espirituais, ele diz assim: qual o verdadeiro significado da palavra caridade, segundo entende Jesus? Olha só a extensão do que Kardec fala. Primeiro, que Kardec, sim, muito bem orientado, mostra ali a percepção e principalmente a presença dos benfeitores ao seu lado. Porque ele fala, primeiro, qual o verdadeiro sentido? Sim, porque quem tem a verdade, senão somente o Cristo? Apenas ele, o Mestre querido, neste planeta bendito, pode dizer o que é e como é essa verdade. Nós outros simplesmente discorremos de acordo com os nossos interesses. Então ele pergunta o verdadeiro sentido. E ele pergunta a quem? Jesus, nosso guia e modelo. A palavra verdade, ela varia um pouco, mas segundo os historiadores e pesquisadores, a palavra verdade no Novo Testamento, ela aparece 248 vezes. Discorrem um pouquinho, porque alguns afirmam que a palavra verdadeira não corresponde à verdade. Mas o que Jesus disse?
E a resposta dos benfeitores a respeito de caridade, além de ser uma lição educativa para todos nós, é um código de conduta e de moral. Porque, respondendo, os benfeitores dizem: caridade, segundo Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Esse é o sentido. Benevolência, indulgência são palavras muito poucas do nosso usual. Nós quase não as usamos, e não é nem por falta de entendimento. É porque nós hoje vivemos num mundo tão simplificativo, de tantas concordâncias, que muitas vezes esquecemos a extensão do ensinamento que uma palavra coloca. Benevolência para com todos significa que nós devemos sempre procurar o lado bom, enaltecer as qualidades daqueles que caminham conosco, independentemente do que eles fazem ou de como se encontram nesse mundo. Não nos cabe, nós não podemos dar opinião, nós não podemos simplesmente julgar, porque nós não temos o prontuário espiritual de ninguém. Portanto, assim como o médico, assim como aquele pai, nós podemos cometer equívocos e enganos que nem sempre temos oportunidades de reparar nesta mesma jornada terrena. Portanto, fazer o bem não é simplesmente uma indicação. Sim, é dever moral de todos nós. Estender aos nossos semelhantes e àqueles que caminham conosco as mesmas prerrogativas divinas que nós já nos achamos que temos e que somos capazes de distribuir. Pulemos a indulgência e vamos ao perdão das ofensas. Por que nós temos essa facilidade tão grande em nos sentirmos ofendidos? Às vezes, nem estão se dirigindo a nós. Às vezes, o fato, o acontecimento, nem diz diretamente a nós, mas nós abraçamos aquela causa. Nós, ali, buscamos todo um cabedal de conhecimento. Nós buscamos todos os recursos e mecanismos à nossa disposição para podermos julgar e condenar. Muitos até mesmo se colocam como se fosse Deus. Eu não perdoo. Ah, se fosse comigo, eu não perdoava. E assim vai. E nós precisamos compreender. Sim, não existe uma regra geral que está escrito aqui obrigando-nos a perdoar. Simplesmente a recomendação do Cristo, respondendo a Pedro, que nós devemos perdoar até 70 vezes 7 as faltas e as ofensas a nós dirigidas. Porque em muitas situações nós mesmos infringimos a lei divina. Muitas vezes nós burlamos os ensinamentos do Cristo. A nossa dificuldade em respeitar e principalmente exemplificar a lei divina como Jesus fez, mostra a nossa condição evolutiva. Nós ainda não possuímos asas angelicais. Portanto, não podemos exigir dos nossos irmãos e companheiros as mesmas condições. E aí chegamos naquela palavrinha que está relacionada diretamente com o julgamento. Indulgência para com as faltas alheias. O que seria indulgência? Dentre as muitas colocações, lá está facilidade de perdoar, compreensão dos erros e faltas dos nossos irmãos,
entendimento de tudo o que acontece. O que seria essa indulgência? E qual é o maior exemplo de indulgência que nós temos? Porque se nós olharmos no nosso dia a dia, seja nos programas televisivos de alta audiência, se nós olharmos nas redes sociais, nós não vamos encontrar, a não ser em um site espírita, em um grupo, dificilmente nós vamos encontrar a palavra indulgência. E por isso a nossa dificuldade em compreender os ensinamentos de Jesus. Mas vamos lá. Quando Jesus, então, caminhava aqui entre nós, certa feita, dirigiram-se a ele conduzindo ali uma moça, dizendo que ela havia sido pega em adultério. E levaram ao Cristo, com várias intenções. Chegando ao mestre, eles disseram: esta mulher foi flagrada, foi pega em adultério. E a lei de Moisés manda que nós a lapidamos, manda que nós a apedrejemos. Jesus então para e olha para aquela multidão e olha também para aquela criatura ali na condição de vítima ou de ré. Se Jesus, conhecedor da lei, se Jesus que conhecia a lei mosaica que ele veio mudar, Jesus não mudou a lei divina, mas a lei mosaica, aquela lei de Moisés, ele a transformou completamente, dizendo-se que ela era temporária e cabia àquela época. Se Jesus fala que eles não podiam, eles então iriam dizer que ele não era o Salvador, que ele não era o Messias, que ele não era quem dizia ser, porque ele não conhecia a lei de Moisés. Se Jesus diz que sim, que devia lapidar, que devia apedrejar, Jesus jogaria por terra todo o seu ensinamento de amor, de caridade e de perdão. Tudo aquilo que ele exemplificava, tudo aquilo que ele ensinava, ele estaria desprezando, mostrando então que era um farsante, que era um falso profeta. Jesus então olha para o povo, arvorados em juízes, olha para a ré e diz então à multidão: quem de vós que estiver sem pecado, sem erro, que atire a primeira pedra. Muitos olharam assustados com a colocação do mestre. Ele saiu de uma forma excepcional, educando a todos que ali estavam. Quem estiver sem erro, sem mácula, que atire a primeira pedra. Jesus colocou nas mãos deles a decisão que eles queriam que ele tomasse. Jesus devolveu a eles a oportunidade de mudar a sentença. E discorre o evangelista dizendo que eles foram saindo dos mais velhos para os mais novos. Quem lê a Bíblia, quem lê o Novo Testamento, vai achar que simplesmente é uma leitura. É preciso compreender a forma educativa de Jesus. Quando Jesus disse os mais velhos saíram primeiros, quanto mais velho, quanto mais idoso na vida terrena, a possibilidade de erros são maiores. Com o passar dos anos, nós vamos acumulando erros e acertos. E num planeta de provas e expiações como o nosso, nós erramos muito mais do que acertamos, infelizmente. E eles vão saindo até que saem os últimos. Jesus então olha para aquela moça e diz a ela: onde estão os que te condenaram? Onde estão aqueles que te julgaram? E ela responde: foram todos.
Jesus então diz a ela: eu também não te condeno. Vá em paz. Aí alguns vão dizer assim: está errado. Jesus disse vá e não erres mais. Não. Se as traduções atendem às necessidades e aos interesses das denominações religiosas, nós espíritas temos obrigação e dever de compreender e interpretar os ensinamentos de Jesus. Jesus não julgou ninguém. Jesus não julgava. Jesus não criticava. Jesus não apontava. E se Jesus tivesse dito, vá e não erres mais, vá e não peques mais, Jesus estaria julgando aquela criatura. E ele não julga. Por isso, nós devemos buscar sempre a interpretação correta para que nós não incorramos em erros, aceitando mentiras como verdades. É esta uma das funções da doutrina espírita. Jesus concordou com o erro? Jesus apoiou o erro daquela criatura? Não, nós não estamos dizendo isso. Nem a Bíblia, nem o Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus ali acrescenta uma outra palavrinha que nós desconhecemos. Jesus introduz ali, naquele legislativo, a palavra misericórdia. Sim, a justiça deve ser feita, mas o ensinamento de Moisés, que fez com que todos recuassem, é que Jesus disse: se o mandamento manda a lapidação, manda apedrejar, é o mesmo mandamento que manda amar ao próximo como a si mesmo. Todos conheciam o apedrejamento, todos conheciam aquele versículo que ia até onde mandava apedrejar, mas muito poucos se atentaram de que é preciso amar ao próximo como a si mesmo. E é isto que nós devemos trazer para o nosso dia a dia. Nós não somos Jesus? Estamos muito distantes, mas também não podemos ficar dormindo em berço esplêndido, não podemos ficar na nossa zona de conforto, dizendo que nós estamos ainda muito distantes da evolução do Cristo. Sim, mas quem disse que temos pressa? Quem disse que Deus, o Pai de amor e de bondade, estabeleceu um prazo para cada um de nós? Todas as vezes em que nós compreendemos o propósito da nossa encarnação, fica mais fácil aceitarmos o processo da evolução espiritual. Entender que não existe milagre. A evolução, ela não dá salto. Ninguém se torna, todos nós nascemos cristãos? Sim, todos os que estão neste planeta, do qual Jesus é o diretor angélico, são cristãos. Mesmo, mas pode até não professar, pode até não seguir as orientações, mas somos cristãos a partir do momento em que aqui estamos, seguindo as orientações do Mestre. É esse o nosso objetivo, é essa a nossa busca desse entendimento. Aqui nós caminhamos nesta busca evolutiva, nesta compreensão e entendimento, que as imperfeições, que os erros, que as falhas são oportunidades benditas de aprendizado. Por isso, nós não devemos julgar. Nós não conhecemos a verdade. A verdade que nós conhecemos é de acordo com os nossos interesses, com a nossa conveniência. Nós olhamos o mundo não como o mundo é, mas de acordo com o prisma da situação em que hoje nós nos encontramos. Se nós olharmos para a nossa metrópole, para essa cidade que hoje nos abriga,
Se nós estivermos andando pela rua, nós vamos ter uma visão. Se nós subirmos em qualquer um dos edifícios aqui, qualquer que seja o bairro ou a região, nós vamos ver a cidade por um outro prisma, por um outro ângulo. Nós teremos uma visão diferente daquilo que nós olhamos no nosso cotidiano. Se nós olharmos a população encarnada, se nós olharmos todos como se nós estivéssemos em um pronto-socorro, como se nós estivéssemos em uma penitenciária, nós então julgaríamos que todos são doentes, que todos são malfeitores. Além do julgamento, nós estaríamos colocando todos em uma vala comum. E não é isto que a doutrina espírita, não é esse o fundamento dos ensinamentos de Jesus. Por isso, a necessidade de se colocar no lugar do outro. Não está dizendo que nós temos que ir lá e fazer exatamente o que ele está fazendo. Não. Todos nós, muitas vezes, o que nós fazemos? Quando se apresenta uma situação, quando alguém se dirige a nós, confidenciando algo, nós temos a receita, nós até damos até a fórmula medicamentosa da sua cura. E às vezes nós dizemos assim, olha, se fosse eu no seu lugar, eu faria isso. Ah, se eu fosse fulano, eu faria diferente. Não, é só uma questão de entendimento. Se fosse eu no lugar daquele, eu estaria na mesma condição de conhecimento, de informação, dentro do mesmo planejamento reencarnatório, cumprindo os desígnios divinos para cada um de nós. Nós somos individualidade, nós somos únicos. Não existe um outro eu em nenhum lugar deste universo. Nós somos uma partícula divina, sim, a centelha divina que caminha aqui na busca da nossa evolução, da nossa conscientização espiritual. Por isso, devemos nos abster sempre do julgamento, daquilo que caminha conosco e ofertarmos aquilo que está ao nosso alcance. Muitas vezes, nós perdemos a oportunidade de amar, de servir. Muitas vezes, nós desperdiçamos oportunidades benditas de crescimento, exatamente porque seguimos convenções humanas, porque seguimos, muitas vezes, orientações ditas como divinas e que, na realidade, têm cunho pessoal, interesseiro daqueles que comandam as massas. Muitas vezes nós julgamos fundamentados em informações que nos são passadas, mas nós nem nos preocupamos em ver se são verdadeiras, se são reais. A historinha que abriu a nossa conversa é um alerta para todos nós. Sim, se nós olharmos as condições em que elas se encontram, quer dizer, muitas vezes o Chico nos disse isso. Quando nós colocamos a nossa dor de lado para socorrer, para atender a necessidade dos nossos irmãos, a misericórdia divina nos alcança, oferecendo-nos a moratória necessária para a nossa jornada terrena. Sim, é isso que nós devemos fazer. Portanto, queridos e amados irmãos e companheiros, deixemos de lado as opiniões daqueles que tudo sabem, os chamados Google humano, porque tem aquelas pessoas que sabem tudo, sobre tudo, dão opinião sobre tudo, receitam, oferecem ajuda e aconselhamento. Só que quando é a vez deles, eles não suportam
1/10 daquilo que eles receitam aos outros. As recomendações que são passadas aos outros, eles não são capazes de suportar o mínimo daquela para o seu próprio benefício. Então, a doutrina espírita não é simplesmente um legado de Kardec. Não, a doutrina espírita é um manancial para todos nós, onde os benfeitores queridos, sob a supervisão do Espírito de verdade, vêm nos esclarecer, ofertando-nos ferramentas e instrumentos para o nosso aperfeiçoamento. As dificuldades, as diferenças, as anomalias que hoje compõem o planeta Terra, o mundo em que nós vivemos, é exatamente o efeito daquilo que nós causamos ontem. Hoje, quando olhamos o nosso reflexo no espelho, nós não somos, nós estamos nesta condição. Ninguém é médico, ninguém é enfermeiro. Não, ninguém aqui é engenheiro. Nós estamos nesta situação transitória. E se estamos aqui, é porque é a oportunidade que nos foi oferecida de fazermos as devidas reparações para que possamos nos reconciliar com a lei divina. E isso está ao alcance de todos nós. Ser espírita não é simplesmente devorar livros. Ninguém, Herculano Pires, um dos grandes estudiosos, uma referência dentro da doutrina, ele disse: ninguém é professor de espiritismo. Ninguém vai conhecer o espiritismo, a doutrina espírita e seus postulados em 1 ano, em 2 anos. É preciso estudar, é preciso conhecer, mas é preciso exemplificar. É preciso buscar aplicação direta daquilo que nós estamos adquirindo. Toda e qualquer ferramenta, todo e qualquer instrumento não é um instrumento musical, não é para ficar abandonado dentro do guarda-roupa e do armário. Não, precisamos tirar dele os acordes, mesmo que alguns só ouçam sons. A enxada, o bisturi, não é para ficar ali guardado, enferrujando. Não, é para trabalhar. A enxada, que seja para preparar o trabalho, limpar o jardim. O bisturi, que tanta dor causa, ele também precisa, em mãos hábeis, é a solução, é a recuperação, é o alívio da dor, é o refazimento de um corpo físico e material tão necessário à evolução do espírito num planeta de provas e expiações. Mas isso não estamos julgando que aquele que opera o bisturi é mais avançado do que o que opera a enxada. Aquele que opera o violino não é diferente daquele que toca o tambor, que toca o atabaque. É a necessidade de cada um de nós. Portanto, que nós possamos aprender que se julgamos, se nós somos tão severos para com os nossos julgamentos, não devemos esquecer de que receberemos essa mesma severidade. À medida em que usarmos para medir os outros, essa mesma medida será aplicada a cada um de nós. Portanto, que nós possamos, sim, compreender os desígnios divinos da nossa existência e procurar fazer o melhor dentro daquilo que está ao nosso alcance. Nós devemos, sim, sempre elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer a Deus a oportunidade bendita da vida. Agradecer a Jesus a confiança em nós depositada, quando ele nos convidou a sermos aqui os operários, trabalhando sob a sua supervisão. Ele não falou que nós tínhamos
que fazer grandes maravilhas. Ele disse que nós devíamos fazer o nosso melhor, aquilo que está ao nosso alcance, mas fazer com consciência e com responsabilidade. Ao olharmos os companheiros que caminham conosco, se nós já entendemos que já não fazemos aquilo que eles fazem, nós devemos sim orar para que eles cheguem onde nós hoje nos encontramos. Devemos oferecer a eles a mesma oportunidade, os mesmos recursos que nos fizeram avançar. E aqueles que hoje nós temos referência, que são para nós guia e modelo, porque o nosso verdadeiro guia e modelo é Jesus. Guia porque sabe os caminhos, guia porque sabe por onde nós devemos caminhar, livrando-nos dos perigos, das tentações, das satisfações mundanas. Modelo porque é a nossa referência de moral, é a nossa referência de amor, de perdão, de paciência e de tolerância. Mas muitos de nós focamos na vida material, focamos nesse imediatismo que o mundo moderno oferece. Devemos agir com mais prudência e, acima de tudo, que possamos sim reverenciar Jesus, ele que nos oferece todas as oportunidades para que a cada dia nos tornemos dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.